Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e nesse vídeo eu quero trazer algumas orientações para a confissão, a maneira mais correta de se confessar, a frequência que devemos confessar e como devemos confessar. Então, se você é uma pessoa adepta à confissão ou que tem resistência para a confissão, esse vídeo te interessa. Antes de falar desse tema, eu convido você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu nele, venha se inscrever, faça parte desse canal e compartilhe também esse e outros vídeos com os seus contatos. Vamos lá então sobre confessar, como fazer uma boa confissão. A confissão é um dos 7 sacramentos da igreja e eu costumo dizer que é um dos mais belos sacramentos, porque é com o sacramento da confissão que nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus. Nós chegamos ao confessionário curvados pelo pecado e ali recebemos a absolvição desses pecados, saímos leves dele, experimentamos esse Deus misericordioso que nos perdoa. Porém, tem alguns erros na confissão que é muito comum. Eu digo isso como padre, eu digo isso como alguém que ouve diariamente confissões e gostaria de orientar os fiéis que procuram a confissão como confessar corretamente. A primeira coisa é você discernir entre confissão e direção espiritual. Pode-se fazer as duas coisas juntas, no entanto, a confissão no final tem absolvição e direção espiritual não. Então, se você quer fazer direção espiritual, marque um horário com o padre e diga para ele que é direção espiritual, que é orientação e não é confissão. Porque senão pode confundir, muita gente mistura as duas coisas, faz aquela confissão muito longa, porque mistura confissão com orientação espiritual, com aconselhamento, e isso acaba dificultando o entendimento do que é uma boa confissão. Então tenha sempre claro isso. Eu, quando alguém me procura para confessar, eu sempre pergunto, é confissão? Porque às vezes não é confissão. Às vezes é uma direção espiritual, às vezes é uma conversa, às vezes é um pedido de aconselhamento. Então sempre deixe claro, é confissão. E se for confissão, então o que você deve fazer? A primeira coisa, antes de procurar a confissão, faça um bom exame de consciência. Não vá confessar só porque você viu o padre passando na sua frente, só porque você viu o padre em determinado lugar, você vai procurá-lo para confissão. Não. A confissão, ela exige alguns procedimentos prévios, como profundo arrependimento do pecado cometido ou dos pecados cometidos. Se a pessoa não tem um profundo arrependimento e desejo de mudança, de conversão, de não repetir mais aquele erro, aquele pecado, então não adianta você confessar. Tem gente que confessa o mesmo pecado toda semana. Isso é banalização do sacramento da confissão. Então, sempre faça uma boa revisão de vida, um bom exame de consciência. E se você quiser, você pode também fazer um apontamento dos pecados que você quer confessar para não se alongar muito. Às vezes a pessoa, para falar de um pecado, ela dá a volta na vida inteira. Isso já é uma conversa. Lembre-se que às vezes há outras pessoas esperando para confessar e você se alonga muito porque você está tomando um tempo de confissão para uma orientação espiritual, para um aconselhamento, como eu disse antes, e não propriamente para uma confissão. Confissão é algo muito objetivo. Você vai diante do sacerdote e diz para ele que você cometeu estes pecados e que tem o firme propósito de mudança, de correção daqueles pecados, de não repeti-los mais. Se é pecado que você sabe que você vai repetir de novo, então não banalize a confissão. Eu vou confessar, mas semana que vem eu cometo esse pecado de novo. Então isso é brincar com o sacramento da confissão. E tem muita gente que faz isso, confessa os mesmos pecados toda semana, porque repetiu aquele mesmo pecado. Aí você não está confiando na misericórdia, está brincando com a misericórdia de Deus, porque a confissão é um sacramento muito sério. Quem sabe a seriedade da confissão não fica confessando todo dia, nem toda semana. A igreja pede, olha, confesse pelo menos uma vez ao ano,
por causa da seriedade da confissão. Quem confessa toda semana não sabe a seriedade desse sacramento, está brincando com a misericórdia de Deus, está brincando com a confissão e mostra que não entendeu, porque ela não está com aquele firme propósito de corrigir. Sempre que uma pessoa vem confessar, no final eu não costumo dar penitência, né? Porque eu suponho que a penitência seja corrigir aquela falha. Então a pessoa pergunta, qual a minha penitência, padre? A sua penitência é você corrigir o pecado que você cometeu, é você não repetir mais esse erro, não repetir mais esse pecado. Então, nesse sentido, é importante ter essa consciência ao procurar a confissão. Então, você, antes de procurar a confissão, faça um bom exame de consciência. Se a sua memória não é muito de você gravar as coisas, faça um apontamento. Mas, geralmente, quando nós erramos e estamos profundamente arrependidos, nós buscamos a confissão com um pecado específico. E aí a gente não esquece, porque a razão da nossa busca da confissão é aquele pecado ou aqueles pecados que nós nos arrependemos. Ele está muito vivo na nossa memória. Então, nesse sentido, mas se você quiser fazer apontamento, também não é errado, não é pecado, pode fazê-los. Depois, na confissão, procure ser bem objetivo, né? Dizer os seus pecados, o padre vai te dar absolvição e você vai sair do confessionário com o firme propósito de emendar-se, de corrigir os pecados e não repeti-los mais. Então, a confissão, ao mesmo tempo que ela é algo simples, ela é algo muito profundo, ela exige um compromisso do fiel. Sabe aqueles mutirões de confissão que tem por ocasião do Natal e da Páscoa? Muita gente vai procurar a confissão por obrigação, porque viu alguém confessando, mas ela não tem o arrependimento. Quantas confissões que não tem nem matéria de confissão a gente ouve nessas ocasiões, porque as pessoas não fizeram esse exame de consciência, não têm a verdadeira consciência do que é o sacramento da confissão. O mesmo ocorre por ocasião da primeira Eucaristia, crianças confessarem. Eu acho até um tanto quanto exagero pedir que criança confesse, porque criança não tem nem noção do que é pecado, mas a igreja coloca aqui para receber. A primeira Eucaristia tem que fazer a confissão antes, então as crianças vão confessar, mas 99,9% não sabe o que é o sacramento da confissão e não tem matéria para confissão, ou seja, não tem pecados. Então, é importante também aí um recado para as catequistas, para os catequistas, orientar as crianças sobre isso. Nada de fazer para eles uma lista de pecado, mas trabalhar o conceito de pecado com as crianças, numa visão aí de acordo com a orientação da igreja. Então, isso é muito importante para a confissão, para uma boa confissão. E quando confessar? Quando você cometeu um pecado e que você está profundamente arrependido por ele. Se você cometeu o pecado, mas não se arrependeu, não busque a confissão. Se você está indo confessar porque viu outras pessoas confessarem, também não vá confessar. Você tem que ir confessar quando você está profundamente arrependido de um determinado pecado e com o firme propósito de não repeti-lo mais. Esse é o principal objetivo da confissão e da conversão. E se você tem mais dúvidas sobre confissão, pode deixar aí embaixo e no momento oportuno eu respondo as suas dúvidas. Então, por hoje é isso. Eu deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.